gente mostrou aqui na semana passada, no Repórter São Paulo, a polêmica sobre a proibição de repetir a merenda entre os alunos das escolas municipais. A Prefeitura da capital alega que a medida só inclui alimentos não saudáveis para reduzir os índices da obesidade infantil. Uma pesquisa que foi divulgada neste mês aponta que os alunos de escolas particulares também têm problemas com a alimentação. 2/3 dos alimentos consumidos nas cantinas são de baixo valor nutricional. A reportagem é da Sara Kines. Frutas ou fritura? Você sabe o que o seu filho come na escola? Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas aponta que quase 60% dos alunos de escolas privadas em São Paulo consomem alimentos de baixo valor nutricional. Refrigerantes e achocolatados estão no topo da lista. Este pesquisador participou do levantamento e conversou com a reportagem pela internet. Ele conta que a pesquisa foi feita em escolas de classe média e de classe média alta, em que as famílias têm mais informação sobre alimentação saudável. Mas, em geral, não há essa preocupação. As mensalidades dessas escolas não são baratas, então não é por falta de informação também, que não está havendo esse debate ou essa pressão da sociedade. Realmente não está havendo uma preocupação muito grande dos pais com relação ao que as crianças consomem em média, e também não está havendo ainda uma movimentação nem das escolas, nem do governo mais forte do que poderia haver, no sentido de aumentar a qualidade e a quantidade de produtos saudáveis que são oferecidos e consumidos nessas escolas. Apesar dos números preocupantes, algumas escolas particulares tentam estimular outros hábitos entre os alunos. Nesta escola, na Zona Sul de São Paulo, as crianças só podem fazer compras na cantina a partir dos 11 anos. É que antes, elas são incentivadas desde pequenininhas a trazerem lanches mais saudáveis, como frutas e sucos integrais e embalagens que não produzam lixo. Eu aprendi que não podemos alimentação saudável não significa que a gente não pode comer doce. A gente pode comer doce, mas de vez em quando. E um suco de uva integral, uma mexerica e um salgadinho que não faz mal para a saúde. Manuela mostra que nem sempre é fácil mudar os hábitos. E você gosta de comer fruta? Mais ou menos, mas eu como. Aqui, os alunos também aprendem a mexer na terra. Eles plantam nessa horta vários legumes e verduras que são consumidos na própria escola. Gosto de comer tomate, alface, beterraba, brócolis e pepino. Para desenvolver um hábito saudável na criança, a gente tem que dar mais trabalho e mais preocupação para a família. Então a gente tenta trabalhar, através da criança, trabalhar a família. Então a criança que vai chegar em casa e ela que vai se mostrar preocupada com a família. Mãe, não quero levar um lanche numa caixinha de suco, eu quero que você coloque numa garrafinha. Não precisa embrulhar o meu lanche no papel alumínio, você pode colocar num potinho. Tá, e pra gente falar mais sobre esse assunto, estou tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio hoje a Karina Vieira Lima. Ela é nutricionista do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço. Então, os hábitos alimentares, os melhores hábitos alimentares, vêm mais da casa do que da escola? A responsabilidade maior é da família? Sim, a responsabilidade da educação, desde o início, né? Com relação à amamentação também, os hábitos alimentares são formados na residência, junto com os hábitos dos pais, dos avós, dos tios, dependendo de como é a dinâmica familiar, influenciam bastante no hábito alimentar da criança. Eu sempre tive uma dúvida, às vezes a gente está em festinha de criança e vê alguma mãe que diz assim, eu não deixo tomar Coca-Cola, refrigerante, eu não deixo comer brigadeiro. Isso realmente muda no futuro? Quer dizer, uma criança que até 4, 5 anos de idade nem conhece esse tipo de produto, nunca tomou um refrigerante, nunca tomou um chocolate, nunca comeu um chocolate, um brigadeiro, ela de fato no futuro vai ter uma alimentação mais saudável? Ou a hora que ela descobrir isso aí ela vai consumir tanto que vai até ser prejudicial? Qual é o correto nesse aspecto? Então, na verdade, a proibição faz com que tenha mais curiosidade, né, com que tenha uma supervalorização daquele alimento, né, o que pode ser prejudicial, o que pode levar a um hábito obesogênico mesmo, da criança ter aquela compulsão por comer doce, por comer alimentos que têm baixo valor nutricional, né?
Então, a recomendação é moderação para tudo, equilíbrio para tudo. Então, né? proibir não funciona. Proibir não funciona. Fazer que ela não conheça aquele alimento o máximo de tempo possível também não resolve. Não. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é apresentar alimentos que tenham açúcar, né? Açúcar refinado, para crianças a partir dos 2 anos. Antigamente, a recomendação era poderia ser a partir do 1º ano de idade. Agora já é a partir dos 2 anos. Mas pode apresentar e deve apresentar. Isso, como um hábito normal para socialização e também porque é gostoso, tem outras questões emocionais também, não é só questão nutricional. Isso não pode ser um hábito, isso não pode virar o cardápio, né, a base do cardápio mas também não pode ser criança, proibido. mas também não pode ser proibido. E aquela coisa de oferecer um chocolate de sobremesa se comer a verdura? Criar compensação do doce com a outra alimentação. Você está supervalorizando o doce. A gente pede para não fazer dessa forma, isso. Na verdade, o que a gente pede é para evitar de dar doce de sobremesa, né? Ele tem que ter um outro contexto, uma nova conotação. Sobremesa é fruta, né? Então, a gente não tem que fazer uma compensação por outra. Mesmo porque também a criança, depois de um tempo, vai poder fazer a escolha, vai ficar mais velho, vai fazer a escolha, vai falar, não quero a verdura, mas eu quero doce e eu vou comer e pronto. E o que é um lanche saudável? O que a gente deve colocar na lancheira do filho? Isso. Suco de fruta natural, porém a gente sabe que é complicado fazer e o tempo que ele vai ficar exposto, isso, a temperatura ambiente. Sim. Então, ofereça água e a fruta in natura, né? A fruta inteira. Ou então picadinha, né? Um melão picado, uma manga picada. Mas também, se ficar mais fácil, uma pera inteira, uma maçã inteira, uma fruta, né? Pão também. Pode ser o integral, mas pode ser o normal também. Pão branco. Pão branco. Não é vilão, não dá pra dizer é vilão, farinha branca. Não é vilão. Não tem essa conversa. É que ele não precisa estar em todos os dias, de segunda a sexta, dentro dessa lancheira. Né? Ele pode estar 2, 3 vezes na semana e pão integral uma vez, para também começar a fazer parte do hábito dessa criança, comer esse pão, né, que é um pouquinho mais escuro, né, tem grãos lá dentro, né, mas que são importantes porque tem vitaminas, tem gordura muito boa, né, ômega 3, tem gordura boa e faz parte do hábito saudável. E tem algum tipo de situação que você diria, isso não deve estar numa lancheira, hipótese alguma? Refrigerante. Hipótese alguma? Hipótese alguma. Nenhuma vez na semana? Nunca? Não. Industrializados, salgadinhos, pacotinhos? Nunca? Não, depende. Tem alguns salgadinhos no mercado que eles têm algum apelo. Assado, não é frito? Isso, assado. Entendi. Mas a gente tem que lembrar também de outras coisas, como sal, como adição de açúcar, né, como os corantes também, outra coisa. Então, a gente precisa ver, uma vez na semana, ter um salgadinho um pouco mais saudável. Pipoca é um salgadinho, gente. E a gente bom? Pode fazer em casa. Pipoca pode? Pode, gostei. Pipoca pode. Sempre? Sempre, não tem problema nenhum. Ela tem a fibra do milho, né? E, lógico, que o que acontece com a pipoca é que daí todo mundo coloca aquela manteiga derretida. Isso aqui não pode. Aí, sim, é um pouco muito mais sal, complicado. Muito sal, não pode. isso, exatamente. Para a gente fechar, o que você percebe lá no Instituto da Criança do HC? Quais são os principais problemas e as maiores dificuldades para ter uma vida saudável? O que chega mais lá chamando a atenção de vocês? Então, os sucos industrializados têm muito açúcar. Alimentos que têm açúcar que a gente não percebe, né? O refrigerante, a gente fala muito, refrigerante tem açúcar, é prejudicial, porque tem muito corante, tem muita química. Mas esses sucos de caixinha enganam bastante, né? Água de coco, pode? Água de coco pode. Mesmo a de caixinha? Mesmo a de caixinha. O melhor seria a natural, né? Mas a de caixinha, ela substitui bem. Substitui bem, ela é pasteurizada, tudo, ela passa por um outro processo. Refrigerante, a gente falou o tempo todo em refrigerante, até zero e light também não pode? Não é não é indicado. Não é indicado.
né? Não quer dizer que nunca vai tomar. Naquela festinha, tá todo mundo tomando, vai tomar um gole, né? Vai socializar, vai tomar de vez em quando. Ok, mas não no hábito, não pode fazer parte do hábito alimentar diário. Ok, Karina, obrigada pela participação. Espero que a gente tenha ajudado as mamães em casa, mamães e papais, na busca aí de um lanche, né, de uma merenda mais saudável. Obrigada pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde.